Bom dia, assinantes e convidados. Eu sou Érico Oyama, repórter do Jota em São Paulo. Começamos agora o primeiro de uma série de 3 webinars em parceria com o Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel Celular e Pessoal, o Sinditele Brasil. Neste ciclo de debates, vamos discutir temas relacionados à transformação digital do Brasil e de que forma a conectividade e os serviços digitais inovadores estão ajudando o país a atravessar esse período de pandemia. Essa série de webinars é uma amostra do que será discutido no painel Tele Brasil, que é o principal encontro de lideranças do setor de telecomunicações. Esse ano o evento será em formato 100% digital, ocorrendo nos dias 8, 15, 22 e 29 de setembro. O tema do webinar de hoje é a transformação digital nos meios de pagamento. Antes de apresentar os convidados, fica o convite para você assinar o nosso canal do Jota no YouTube e clicar no sininho que aparece no canto superior da tela. Assim você recebe notificações, fica sabendo de todos os eventos realizados pelo nosso canal. Bom, nossos convidados são Rodrigo Gruner, diretor de Inovação e Serviços Digitais da Vivo, Carlos Emanuel Ragazzo, advogado e professor da FGV Direito Rio, Renato Tchukini, vice-presidente de Estratégia e Transformação da TIM Brasil, e João Manuel Pinho de Mello, diretor de Organização do Sistema Financeiro e de Solução do Banco Central. Desde já agradeço a participação de todos, muito bom dia. Bom, essa primeira rodada de explanações, de falas, eu queria ouvir de cada um quais são as novidades no ramo de pagamento digital que estão em curso, em desenvolvimento, e como em que pé estão essas regulamentações, quando que a gente deve ter novidades no setor de pagamento digital. Quero começar a nossa conversa com o Dr. João Manuel Pinho de Mello, saber quais ferramentas novas o Banco Central estuda, está regulamentando e quando a gente deve ter novidades no mercado. Acho que todo mundo quer saber do Pix. Então, queria saber do Dr. João Emanuel o que é o Pix, em que pé está a sua regulamentação. Bom dia, Dr. João Manuel, seja muito bem-vindo ao Jota. Obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, Érico. Bom dia a todos e a todas. É um prazer. Érico, eu vou fazer só um pequeno reparo no cargo, mas é por uma razão. Não é diretor de organização do sistema financeiro de resolução. Eu só queria enfatizar o resolução, porque as ações do Banco Central aqui, na esteira aí da Covid-19, todas as ações que o Banco Central e o Conselho Monetário Nacional tomaram para a estabilização do sistema financeiro e da intermediação financeira de modo geral, evitou que nós tivéssemos problemas de resolução no sistema financeiro nacional, tá? Então, só deixar isso claro, porque foi uma oportunidade de fazer esse pequeno comentário. Bom, quanto à digitalização de meios de pagamento e novidades, então, acho que é inevitável começar o dia de hoje dizendo que a grande novidade é o regulamento do Pix, que acabou de ser publicado. Ele foi publicado às 9h30 da manhã de hoje, ou seja, ele foi publicado há 33 minutos. Então, nós completamos hoje aí um ciclo importante do projeto de pagamentos instantâneos, que hoje, cujo nome hoje é Pix, né? Em junho, nós havíamos publicado o regulamento do SPI, que é o Sistema de Pagamentos Instantâneos. Eu vou rapidamente aqui descrever um pouco o que são essas coisas. E hoje nós publicamos o regulamento do Pix. Por que são duas coisas diferentes? Antes de mais nada, como contexto geral, o Pix é uma grande... É um dos pilares da agenda BC-RECH na dimensão competitividade. O Pix não vem para competir ou substituir nenhum outro meio de pagamento. Nós temos vários meios de pagamentos que promoveram a digitalização nos últimos anos e são bem-sucedidos, entregaram valor para a sociedade, como boleto, DOC, TED e toda a indústria de cartões de crédito, débito e pré-pago. Nós também temos o meio circulante, ou seja, o dinheiro, né, a espécie, que é por razões socioeconômicas, demográficas, um meio importante no Brasil, mas
Todos esses meios, como tudo, há sempre oportunidades de aperfeiçoamento, há sempre lacunas. O Pix é mais um meio de pagamento que nós acreditamos que firmemente ser mais eficiente, mais rápido, mais conveniente, que pode entregar muito valor à sociedade. Lembrando que o Pix é um modo de pagamento disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Mas, então, algumas pessoas interpretam como se fosse uma TED vitaminada, mas ele é muito mais do que isso. Ele não é apenas uma possibilidade de fazer TEDs instantâneas e a qualquer hora, o que já teria grandes implicações, evidentemente. Ele é uma plataforma multifuncional. Em cima dela, as empresas poderão ofertar diversos tipos de produtos de pagamento. Só para dizer por exemplo, Pix agendado. Se é possível agendar o Pix, assim como é possível agendar a TED. Eu queria só fazer alguns pequenos, pontuar algumas coisas e alguns esclarecimentos, um pouco enfim, como algumas coisas saem na imprensa, na opinião pública, nosso papel aqui é sempre de esclarecer. Né? O Banco Central, no PIX, ele não será provedor ou ofertante de serviços para os usuários finais. Ou seja, o Banco Central não vai ofertar nenhum serviço direto para o pagador, para quem paga, ou, por exemplo, para um lojista ou uma empresa que recebe pagamentos. O Banco Central ele vai ofertar um ecossistema para as empresas, ou seja, ele é o ofertante do ecossistema. Esse ecossistema tem duas dimensões. Ele tem uma dimensão operacional, que aí sim é o que eu disse, que é o SPI, é o Sistema de Pagamentos Instantâneos, é a plataforma de liquidação. É ali a tubulação que faz o dinheiro sair da conta de quem paga e chegar na conta de quem recebe. Tá? Outro aspecto operacional que o Banco Central oferecerá, eu vou aqui usar uma sopinha de letras, uma sigla, DICT, quer dizer, Diretório de Identificadores de Contas Transacionais. Nada mais é que um banco de dados que identifica pagadores e recebedores por chaves, ou identifica por características. Vamos dar um exemplo concreto, que é um aspecto de conveniência do Pix. Se você vai fazer uma transferência para um familiar no Pix, hoje, por exemplo, se eu for fazer uma TED, você vai ter que colocar, se ele não está já cadastrado na sua conta, né? Você vai ter que colocar certas informações, nome completo, CPF, entrar o número do banco, o número da agência, o número da conta. Pix, não tem nada disso. Uma chave, por exemplo, CPF, e-mail, número de telefone. Você coloca isso vai para essa base de dados, ela identifica o usuário conta, o recebedor, quem vai receber a conta, e é só isso. Então, essa é a parte operacional, que envolve liquidações financeiras, envolve informações. Informações são muito importantes aqui. No Pix, para dar um exemplo, nós estávamos falando aqui outro dia com alguns atores de governo. Se você pegar, a gente tem um convênio com o Tesouro Nacional, você vai poder pagar uma taxa para o governo, digamos, desembaraço aduaneiro. Você paga lá, não só o governo recebe na hora, porque a gente tem um convênio com o Tesouro, com uma informação a respeito daquele pagamento cursa na hora. Significa que o desembaraço aduaneiro começa na hora, não precisa esperar compensação. Todos os intervenientes são notificados. Doutor John, se me permite... Claro. Não, recentemente o senhor, em um outro webinar, deu um exemplo de um sorvete que eu acho bem didático, acho que valeria trazer ao nosso público para explicar de maneira mais prática
como que isso vai mudar a nossa rotina, nosso dia a dia, de você conseguir fazer compras até mais simples, sem precisar carregar um cartão de crédito, de débito ou dinheiro vivo. Acho que o exemplo do sorveteiro ele é bem didático, se o senhor puder repetir. Sem dúvida. No Pix, e antes de dar esse exemplo, só terminar um pouco a contextualização, daí eu dou exemplo porque vai encadear de modo bacana, acho. Outra parte do Pix é um conjunto, não, outra parte é o Pix, na verdade, que é um conjunto de regras de participação. Para você participar e usar essa plataforma, entrar nesse jogo, você precisa seguir uma série de regras. Para garantir, por exemplo, que o sistema seja competitivo, que não haja discriminação entre atores de mercado, para que todo seja interoperável. Por exemplo, para que você tenha uma conta no lugar e você possa pagar contas em quaisquer outros lugares, quaisquer outros bancos, quaisquer outras instituições financeiras. Tem regras de experiência mínima do usuário, regras de autenticação, regras de segurança. Então, se a gente for pensar nisso, o que o Banco Central oferta é uma infraestrutura. Pensa no mercado municipal da cidade. Então, o poder público oferta é a estrutura física, né? Está lá o mercado municipal, enfim, com entrada, saída, sanitário, sua estrutura física. Isso é como se fosse o SPI e o DICT. E tem um conjunto de regras nesse mercado municipal, né? Regras, procedimentos sanitários, regras competitivas, você não pode discriminar, você não pode, digamos, implantar práticas anticompetitivas, por exemplo, fixação de preço, esse tipo de coisa. Então, um conjunto de regras e uma infraestrutura física. Por isso que a gente acha que é eficiente que seja ofertado num lugar só. É bom. Você sempre pode ter vários mercados municipais, mas tem um certo nível de centralização. Todo mundo vai ali. Por que eu disse isso antes de dar o exemplo? Regras do Pix, conveniência, experiência do usuário. Então, no Pix, você vai poder iniciar como pagador por várias formas. Como eu disse, você vai fazer uma transferência, você coloca apenas o número do telefone. Ou você pode escanear com a tua câmera, então você pode imaginar, e aí quem vai prestar esse serviço é o mercado, tá? A gente acredita na competição. O mercado, solução tecnológica, você simplesmente abre a câmera do teu telefone celular. O sorveteiro, o que ele pode fazer? Ele pode colar o tal do QR Code estático no seu isopor, e você só abre a câmera, escaneia aquele QR Code. A câmera pode estar conectada com o aplicativo do seu banco da sua instituição de pagamento, que quase todas elas estarão no Pix. Eu posso explicar o detalhe disso depois. Estar no Pix é ofertar transferências e pagamentos por meio de Pix. Olha aqui, autentica na tua cara, imediatamente coloca o valor e paga. Tem uma mais legal. Imagina agora, quem já foi nos lugares onde já houve a reabertura parcial, quem já teve a oportunidade de voltar em algum restaurante, a gente já vê nos restaurantes QR Codes estáticos na mesa, né? Grudados, né? Que é o cardápio, né? Você pode rapidamente pensar, bom, pode ter na mesma telinha com o tal do QR Code dinâmico, que também será uma funcionalidade do Pix. O que é o dinâmico? Que a cada transação você gera um QR Code diferente, que é para pagar supermercado, que cada conta é um valor diferente, ou cada conta no restaurante é um valor diferente. Então você pode pensar exatamente a mesma coisa, ainda mais funcional. Abre a câmera, em vez de pedir a conta, esperar o garçom trazer e tal, você aperta um botão nessa tela, ele gera um QR Code dinâmico na sua mesa, você escaneia, autentica com uma coisa já, digamos, conectada com o aplicativo do seu banco, autentica e paga a conta. O que o Banco Central vai fazer, assim, essa parte operacional será extremamente barata. Poder público ofertando algo para a sociedade, para as empresas, a custo. Conjunto de regras e ambiente competitivo. É isso que vai garantir que chega na ponta com qualidade e preço baixo para o consumidor. Só para ter uma ideia de custo,
Hoje, em média, as instituições financeiras pagam para fazer uma TED algo, porque depende da hora do dia que você cursa a TED, né? Algo como 7 centavos por TED, tá? No Pix será assim: cada 10 Pixes que cursarem por uma conta de um recebedor, ou na instituição recebedora, essa instituição pagará 1 centavo. Cada 10, ou seja, é 1/10 de centavo. É basicamente zero. Aí as pessoas perguntam, mas como é que as empresas vão se rentabilizar? Porque se é de graça. Lembra, o Banco Central não vai prestar serviço para os usuários, ele está prestando serviço para as empresas. É custo baixo para as empresas. E elas que vão se rentabilizar. Vai ser mais fácil ainda porque elas vão ter acesso a um insumo esse ecossistema, essa plataforma, a um custo muito baixo. Por fim, só para terminar aqui essa fala inicial, desculpa aí pela ser um pouco prolixo, como que as empresas vão se rentabilizar? Do lado recebedor. Não tem tabelamento de preço no Pix. Vou repetir, não tem tabelamento de preço no Pix. Vou esclarecer o que tem. Assim como cartão de crédito, cartão de débito, boleto e boleto, o que acontece tanto por uma solução de mercado quanto por imposição regulatória? Em alguns casos, depende. O pagador não paga nada, é gratuito, entre aspas, para o pagador. Tá? Quando você usa o cartão de débito, você não paga nada. Quando você usa o cartão de crédito, inclusive na margem, você paga um preço negativo, você recebe algum de volta pela milhagem. Né? Quando você paga um boleto, você não paga nada para usar o boleto. Então, por uniformidade, simetria e analogia, no Pix, a rentabilização, assim como nesses instrumentos de pagamento, se dará no lado recebedor. Tem um outro meio de pagamento importantíssimo que o pagador não paga nada: dinheiro. Não paga nada para usar dinheiro. O recebedor tampouco. Mas relevante é que o pagador não paga nada. E, evidentemente, se o Pix, se a gente coloca, inclusive, algum desses instrumentos, nós impusemos, o Banco Central historicamente impôs, de modo regulatório, gratuidade no pagador, seria esquisito que o Pix começasse com essa simetria em sua desvantagem, né? Então, do lado recebedor, as empresas vão se rentabilizar, elas vão poder cobrar o que elas quiserem. Quem vai definir é o mercado. O que a gente vai fazer é, o nosso conjunto de regras, que é o Pix, que foi publicado hoje, vai garantir que haverá competição nesse mercado. E ao garantir que há competição com custo baixo para as empresas, vai chegar muito barato na ponta e com as empresas se rentabilizando. É assim que a gente produz eficiência econômica e valor para a sociedade. Com isso, agora eu paro aqui, porque tem vários outros insights melhores que aparecerão aqui. Doutor João, antes de passar a palavra para os demais integrantes da mesa, uma dúvida bem pontual com relação à velocidade. Hoje mesmo o TED, que é o mecanismo mais ágil, demora alguns minutos quando está num bom dia o sistema. O Pix, qual que é a velocidade dele? Quando você faz uma transferência, uma compra, qual que é o tempo para cair na conta da outra pessoa, do recebedor? Muito obrigado pela pergunta, Érico. Excelente oportunidade para adicionar uma informação que eu já devia ter falado. O Pix, ele é, digamos, é pagamento instantâneo, né? Então, nós temos um procedimento que é 99% das transações em até 10 segundos, 50% das transações em até 6 segundos. A média que a gente espera são 2 segundos. São os limites superiores, tá? São cortes. Você tem que ter até essa fração de operações em até esse tempo. A gente espera 2 segundos em média. Agora, o Pix também vai ter funcionalidades agendadas, porque, e aí a questão não se aplica, você agenda, né, a transação. Mas para uma transação não agendada, ela vai ser em média 2 segundos com esses limites superiores. Obrigado, doutor João. Bom, então agora eu vou ouvir os representantes no mercado aqui, o Rodrigo Gruner e o Renato Tchouchkine, para saber das novidades que estão em curso quanto aos meios de pagamento
pode ser relacionado ao Pix, mas não necessariamente. Queria começar ouvindo você, Rodrigo. Quais ferramentas ligadas ao Pix ou não estão em desenvolvimento por parte de vocês com relação a novidades nos meios de pagamento para acabar com os métodos mais tradicionais que a gente tem hoje, dinheiro, boleto, cartão de débito, crédito? Mais uma vez, obrigado pela participação. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Érico. Obrigado. A gente, como operadora de telecomunicações, obviamente, nós não somos banco ou nenhuma instituição financeira, né? Então, todo o nosso trabalho, o nosso objetivo, inclusive o nosso propósito na Vivo, é digitalizar para aproximar, né? Então, a gente utiliza a conectividade, utiliza os meios digitais para fazer com que as pessoas alcancem os seus objetivos, todos os nossos consumidores, sejam eles pessoa física ou pessoa jurídica, né? E nesse objetivo a gente tem uma meta muito clara de se tornar um hub desses serviços, ou seja, que as pessoas nos vejam como um destino para contratar e para utilizar muitos desses serviços. Aqui, obviamente, vai desde serviços de entretenimento, passando por uma série de verticais que a gente trabalha historicamente já nas operadoras. Serviços financeiros, sem dúvida, é um dos verticais mais importantes, que a gente enxerga com potencial para complementar a nossa oferta e para atender as expectativas dos clientes. Obviamente, com um papel diferente de uma instituição financeira tradicional. Então, a primeira, talvez parte da resposta à sua pergunta, é que a nossa visão é que esse caminho aí que o Banco Central está abrindo, para a gente, ele é uma oportunidade muito grande de trabalhar em parceria com instituições que estejam atuando nesse mercado, tá? A gente já faz isso há alguns anos. A Vivo, assim como outras operadoras, tem já parcerias com instituições na distribuição de serviços financeiros, como cartão de crédito co-branded, apesar de seguros não ser necessariamente um serviço financeiro, mas também são produtos que a gente distribui e oferece aos nossos clientes. E a gente acredita muito no potencial, obviamente, dos meios de pagamento instantâneos, né? Tanto que já estamos avaliando as oportunidades nessa área, conversando com diversos players do mercado, reforçando o ponto do João, todos com os quais a gente tem conversado estarão ou estão planejando estar no Pix. Então, acho que a mensagem principal aqui independente de com quem as operadoras tenham eventualmente algum tipo de parceria, certamente vão ser instituições conectadas ao Pix, tá? O que eu posso falar de concreto, que a gente já lançou, daí não é relacionado diretamente a meios de pagamento, que no ano passado nós lançamos o Vivo Money, que é um serviço de crédito. O primeiro produto é um produto de crédito pessoal. Esse serviço foi feito um piloto ao longo do ano passado e agora, até o final do ano, a gente vai relançar o produto para os nossos clientes. Ele é um produto de crédito ofertado para os clientes da Vivo num primeiro momento, tá? Obrigado, Rodrigo. Agora eu queria ouvir o Renato Ciuchini, emendando uma pergunta mais nessa mesma atuada, Renato. A própria TIM tem um pacote de dados que não come a banda do cliente para usar determinados serviços de rede social e de GPS. Queria saber se a TIM também pensa em seguir o mesmo caminho para estimular meios de pagamentos alternativos com o uso de dados e também os produtos que estão em curso que vocês estão desenvolvendo ligados a novidades na área de pagamento. Bem-vindo, Renato, bom dia. Bom, obrigado, Érico, bom dia a todos. Eu acho que gostaria de dividir aqui a minha fala em 3 partes. Uma primeira delas é a operadora como uma utility. Então, nós fazemos parte do grupo de trabalho do Banco Central com relação ao Pix. Nós estamos determinados a abraçar a causa do Pix, né? A minha estimativa é que as operadoras no Brasil hoje, entre arrecadação de fatura e margem de recarga, elas gastam em torno de R$1 bilhão por ano. Então, existe uma melhora tanto da eficiência, como da experiência, como dos custos, com o Pix muito grande para todas as operadoras e para todos os utilities.
Então, a gente participa do grupo de trabalho do Banco Central e a gente está se estruturando para abraçar o projeto e endereçar esse projeto, usar como meio de pagamento dos nossos serviços, visando melhorar a experiência, melhorar a eficiência e reduzir o custo. E a gente vê isso como uma grande oportunidade nos próximos meses aí e para 2021. A segunda parte é com relação a toda essa regulamentação que o Banco Central está promovendo e a gente tem um ecossistema de fintechs no Brasil muito grande. Então, se criou uma geração de fintechs aqui que é uma coisa talvez única no mundo, né, João? É uma coisa realmente promovida pelo Banco Central, estimulada pelo Banco Central, que está trazendo muita competitividade. E, nesse espaço, nós fizemos uma parceria com o Banco C6. Ao invés de a gente fazer com todo mundo uma coisa superficial, a gente preferiu fazer uma coisa mais profunda com um banco digital, visando duas coisas. A primeira delas é desenvolver serviços em conjunto. Então, nós temos a nossa equipe de produto, junto com a equipe de produto deles, trabalhando em conjunto para desenvolver novas soluções que visam melhorar a experiência do cliente. O principal objetivo é que hoje a gente tem dois mundos separados. Tem o mundo de telecom e o mundo de pagamentos. Você sai de um e entra em outro. Será que trabalhando em conjunto, uma parceria, a gente não consegue integrar isso e transformar essa experiência muito mais suave do que ela é hoje? Essa é um pouco a nossa visão. A segunda é que o grande desafio dessas fintechs é o famoso CAC, né? É trazer o cliente para dentro, né? As plataformas estão aí, os sistemas estão aí, as soluções estão aí, os investimentos estão aí. O desafio deles é trazer clientes. Então, e nós temos os clientes, né? As operadoras, o nosso grande ativo é a base de clientes. Então, é um casamento perfeito, né? Nós temos a base de clientes, eles têm uma série de serviços novos que estão disruptando o mercado, e esse casamento permite uma aceleração deles e também uma geração de valor para a operadora fora do seu core business. E a terceira parte é toda a questão da introdução do Pix no mercado como um todo e a nossa carteira de pré-pago, né? Talvez a maior carteira digital do país é a wallet de pré-pago das operadoras, né? Aí gira em torno de 20 bilhões de reais por ano, né? Por que essa wallet não pode ser uma wallet de pagamentos não só do pré-pago, né? Então, tudo isso que o João explicou aqui, a integração com o Pix, a gente está estudando como que a gente consegue integrar essas carteiras com o Pix e, a partir dali, transformar aquela wallet em uma wallet de pagamento que vai além do cartão de pré-pago. E aí, estamos ainda em fase de desenvolvimento, é um pouco confidencial, mas a gente acredita que existe um potencial muito grande nesse espaço aí. Obrigado, Renato. Agora, finalizando nossa primeira rodada, gostaria de ouvir o Dr. Carlos Emanuel Ragazzo, que tem ampla experiência em questões concorrenciais. Gostaria de ouvir do senhor como que é o mercado de pagamento hoje, se ele é muito concentrado, e como que o senhor enxerga essas novidades e essa entrada de cada vez mais players quanto no mercado de pagamentos. Agora, a novidade nos pagamentos digitais. Bom dia, seja bem-vindo, doutor. Bom dia, Érico. Obrigado pelo convite. O Jota tem acompanhado desde o início, né, com o Felipe Recondo, né, mandar um abraço para ele e mandar também saudar os demais membros aqui da nossa live, o Renato, o Rodrigo e o João Manuel. Bom, acho que o importante para a gente falar é que o próprio Banco Central reconhece que tem algumas questões a serem melhoradas, mas o que eu acho que interessante é ver qual o caminho que ele está fazendo. Então, quando você olha para a concentração, talvez seja menos importante a gente olhar, olha, o mercado é ou não é concentrado, mas mais do porquê que ele é concentrado. E eu acho que, nesse aspecto, o que está acontecendo hoje no Brasil é muito interessante. Porque, se você olhar, no final das contas, a gente olha lá para trás e está fazendo 10 anos a quebra da exclusividade da Visa-Visanet, né, e talvez tenha sido um grande marco no mercado de adquirência para você trazer competição para o mercado de pagamentos, e ali foi criada meio que uma condição estrutural para que o mercado mudasse. E o que agora está acontecendo talvez seja algo maior ainda, mais relevante, porque estão se juntando alguns elementos que são muito importantes. Eu também queria falar em 3 nesse aspecto. O primeiro, você está tendo uma alteração muito grande em tecnologia. Pela primeira vez, você tem um processo muito grande de digitalização acontecendo e essas funcionalidades que eram praticamente impossíveis lá atrás. Então, isso está viabilizando esse formato, essa transição para o online. O depois
é uma relação de cultura. Olha que coisa interessante. Países tão distintos como o Brasil e a Alemanha tinham relações muito fortes com cash, né, com pagamento em dinheiro, em espécie. A Alemanha é algo em torno de 80%, o Brasil também é algo em torno de 80%. E por que isso? Né? Na Alemanha, enfim, a questão cultural talvez mais associada à privacidade ou outros aspectos. No Brasil, mais a desbancarização, né, o pagamento de informais. E agora, por conta dessa pandemia, é difícil falar em alguma coisa positiva, mas tem que falar que o que está acontecendo, né? Tem um processo muito grande de bancarização acontecendo para que as pessoas recebam auxílio e as pessoas estão se acostumando pela primeira vez a utilizar pagamentos online. E se você olhar, e aí tem um aspecto de cultura que é muito forte, se você olhar para fora do país, né, teve uma queda, por exemplo, na Inglaterra de 60% em saques. Né, um número enorme de pessoas começou a usar pagamentos online de uma maneira geral. E as pessoas não só começaram a usar, como elas começaram a gostar disso. Tem pesquisas dizendo que depois que você inicia o pagamento online, 70% gostaram da experiência e vão seguir na experiência. Então, acho que esse aspecto cultural que está acontecendo agora, ele é bem interessante, porque talvez você tivesse barreiras que demorassem anos para que pudesse se criar as condições necessárias para que você pudesse migrar para esse modelo que o Banco Central está desenvolvendo. E tem um outro lado que talvez seja muito importante, que a gente não está chamando tanta atenção, que é o aspecto de necessidade, né? Como várias empresas e várias indústrias foram muito afetadas por conta da pandemia, a necessidade de você ter uma melhora no teu fluxo de caixa é tão grande que o pagamento imediato ele retira, né, uma ineficiência dentro do sistema. Então, você tem esses três lados que são muito relevantes. Né? Você tem a evolução da tecnologia, você tem uma quebra estrutural no modelo cultural que era muito focado em cash, né? Outras iniciativas que tentaram quebrar o cash não foram bem-sucedidas. Teve o modelo da Índia, por exemplo, que tentou retirar duas notas de circulação, 500 e 1.000 rupias. Foi um estresse enorme, foi uma experiência ruim. E isso está tudo sendo superado agora, nesse momento em que todo mundo tem que ficar em casa e fazer pagamentos online. Na Alemanha, o principal gasto de cash era drogarias e comida, de uma maneira geral. Como a gente foi para casa, esse pagamento foi, grande parte, convertido para pagamentos online. Então, o que eu acho mais interessante da gente falar hoje em dia, não só da concentração, mas como o Banco Central está agora encaixando a infraestrutura para poder escalar esse movimento. Né? Então, eu acho que esse é o mais importante. Você tem um mercado concentrado, você tem tarifas altas, talvez o mercado de adquirência já tenha mais competição do que os outros mercados de tarifas, né? DOC, TED e boletos, mas o que você vê nesse momento é, na verdade, uma grande revolução, como se fosse uma tempestade perfeita para uma mudança no mercado de pagamentos. O que você está tendo é a mudança de tecnologia, né? Os dois representantes aqui da indústria de telecomunicações, de telefonia, eles estão tangibilizando isso. A mudança de cultura está acontecendo por conta da pandemia e a necessidade está aprofundando ela. Acho que você está no mudo, Érico. Eu estava no mudo, agora sim. Bom, até pegando um gancho na fala do Dr. Carlos, queria ouvir do Dr. João se o Banco Central já tem em mãos dados quanto a essa quebra de paradigma do Brasil trazida pela pandemia, se é que ela trouxe, com certeza em algum nível trouxe, porque muita gente, a gente mesmo está fazendo essa live à distância, muita gente passou a pedir comida em casa, fazer compras de casa. Já tem dados do quão aumentou as transações digitais desde março, quando começou a quarentena, e o dinheiro vem sendo menos usado? Coincidentemente, a gente teve semanas atrás o anúncio da nota de 200, mas a tendência é que ela seja pouquíssimo usada, né, doutor João? Obrigado pela pergunta. Vou pegar essa pergunta primeiro. A gente segue os dados de transações de cartão de crédito. A gente pode ver certamente um aumento dos meios que a gente chama de pagamento não presencial do cartão de crédito, né? Dos dados de crédito e débito e pré-pago, isso com absoluta certeza. Definir pagamento digital como pagamentos com cartão de crédito de modo geral, aí, evidentemente, como tem um efeito nos outros setores que são afetados para baixo, e que já se usava muito plástico para isso, restaurantes, por exemplo, aí não dá para ver o dado direito, mas se você tirar o não presencial, tem uma subida relevante. Eu acho que o Carlos tem toda a razão.
a pandemia, vou tentar aqui não, de novo, é muito difícil enxergar algum lado positivo numa tragédia humana, econômica e social como essa. Para usar aquele termo em inglês, assim, pensando no silver lining, né? De fato, a transição para a digitalização, acho que é um ganho para a economia que será perene. Obviamente, para um projeto como o PIX, ele mostra a importância, a pandemia ilustra de modo muito persuasivo aqui a importância do pagamento à distância, do pagamento digital. E outra coisa que o Carlos disse, que ele tem toda a razão, da velocidade de recebimento de recursos. Acho que o aperto de liquidez que houve em março e abril, no ápice ali do primeiro choque da pandemia, foi muito pedagógico para os atores privados. Então, agora, acho que isso vai beneficiar o recebimento mais rápido de recursos. E, de fato, a distribuição do benefício social é algo que é inclusivo do ponto de vista de bancarização, é inclusivo do ponto de vista socioeconômico, é inclusivo do ponto de vista de bancarização. E, ao bancarizar, é natural que você digitalize. Isso acho que são ganhos perenes para a sociedade. A gente está vendo uma grande... isso com grande otimismo. De novo, sempre mantendo em mente. É muito difícil achar qualquer ângulo positivo numa tragédia como a que nós tivemos, mas dá para enxergar, né? Alguns comentários aqui, de novo aqui pegando o gancho do Carlos. O PIX ele é um pilar da agenda BC-REST na dimensão competitividade. A ideia é quais são as mudanças que nós temos que fazer para resolver questões estruturais que possa haver aqui na intermediação financeira. Tá? Eu gosto de dizer que isso aqui alterou muito a distribuição de vários serviços, inclusive serviços bancários e serviços financeiros. Né? Então, várias outras vantagens que havia, por exemplo, distribuição de rede física, que sempre foi um ativo, pode passar a ser um passivo. E tecnologia e esses métodos aqui, eles vão diminuir as barreiras à entrada, já diminuíram, vão diminuir ainda mais. O papel do regulador no setor aqui é que isso ocorra mais rapidamente do que mais lentamente, com segurança. Então, aqui pegando também um gancho do Rodrigo, essa agenda toda envolve o fomento às fintechs, o fomento à entrada, a celeridade no processo de autorização, a regulamentação prudencial compatível e proporcional ao risco sistêmico que a instituição impõe. A regulamentação do sistema financeiro nacional é muito importante. 2008 é uma lição que eu acho que a gente não deve esquecer. Mas ela deve ser proporcional ao risco, para ela não abafar. E, por último, eu acho que não dá para não citar, como o Carlos citou, o marco que é a VisaNet. Lembrando também que tinha rede tinha Mastercard, Redcard, que era outro método, era outro formato, né? E a ebulição competitiva que houve. E é por isso que nós somos muito ciosos no ecossistema, de modo geral, seja no Pix ou seja nos outros meios de pagamento, da interoperabilidade, da abertura, da capacidade de competir, porque nós vimos a evolução do mercado de cartão de crédito e nós sabemos a importância desses marcos. Tem dois marcos, um que o Carlos, vindo
do lado do antitrust, colocou, que é esse marco Visa-Visanet, porque havia lá um acordo explícito de exclusividade, né? E tem outro marco, que é a Lei 12.865, que estabeleceu o arcabouço do sistema de pagamentos brasileiro, que impõe legalmente que os arranjos de pagamento sejam interoperáveis, sejam abertos, sejam neutros do ponto de vista competitivo. Para quê? Para que essa ebulição funcione. Por fim, as wallets, o Banco Central vê com enorme simpatia todas as pressões competitivas saudáveis que possam vir de áreas correlatas, que possam aparecer pela inovação, não necessariamente dentro do sistema financeiro. As wallets, aqui, como o Renato colocou, grande wallet é o cartão, é o pré-pago no celular, né? Tem toda a razão. E como plugar isso dentro dos meios de pagamento, e você já capturou o cliente, e tem uma frase: quem tem o cliente, muitas vezes quem tem o pagamento tem o cliente, aqui quem tem o celular tem o cliente. Juntar essas duas coisas pode provocar uma discussão no sentido positivo, competitiva, não só em meios de pagamento, mas em crédito, em outros setores, e a gente vai... Claro, tem que ser tudo feito com segurança, mas é para fomentar. Por fim, lembrar aqui também comentários aqui do Rodrigo e do Renato. No Pix, a gente está embarcando uma série de recebedores importantes. Nós temos um convênio com a ANEEL, para que o QR Code, o BR Code, né, que é o nosso padrão agora brasileiro do QR Code do Pix, vá na conta de luz. Isso é recebimento automático, instantâneo, da conta do pagamento para a concessionária, e a informação a respeito do pagamento. Se a tua conta de luz foi cortada, se você fizer pagar pelo Pix, a notificação é na hora. Então, pode ser sábado, pode ser domingo. E nós estamos em conversas também com as telcos, elas são muito importantes para nós, por meio aqui do Sindtel Brasil, para que nós embarquemos também as telcos nos pagamentos, como recebedora do lado do Pix. Eu acho que é conveniente, melhora a capital de giro, é barato, e claro, o mercado vai decidir. Tem um modelo de recebimento hoje que funciona e presta serviço para a sociedade, o Pix é mais um. Uhum. Doutor João, eu sei que o senhor está com a agenda apertada, vai ter que nos deixar às 11, então vou aproveitar para já engatar uma pergunta que chegou pelo YouTube. O Zélio Neto pergunta se o novo imposto sobre transações digitais, que ainda ninguém sabe, está em estudo, o governo não mandou nenhuma proposta nesse sentido, está tudo ainda no mundo das projeções, se esse imposto sobre transações digitais da reforma tributária, na sua visão, pode afetar justamente essa velocidade de digitalização dos pagamentos? Eu acho que, dado a incipiência e o nível, ainda o estágio de formulação, eu acho que é muito especulativo neste momento. Eu acho que a gente precisa lembrar que a gente tem desafios fiscais importantes pela frente aí no lado macro, para equalizar. Nós temos um regime fiscal sólido, que a sua manutenção tem efeitos positivos enormes na economia brasileira. Eu convido todos aqui, mesmo aqueles que não lidam diretamente com política monetária, a ler a ata do Copom, que foi publicada ontem de manhã. Acho que, mas, assim, com respeito ao imposto digital ou qualquer outro método de cobrança que tem aí, acho que, dado o estágio, eu não sei se é demasiadamente especulativo para comentar. Certo. Bom, passar a palavra novamente para o Rodrigo e, na sequência, para o Renato. Queria saber do Rodrigo. O Renato citou que a TIM está com um plano de parceria com o banco C6, e queria ouvir do Rodrigo. Claro, ele não precisa trazer à tona informações estratégicas, mas se a Vivo pensa ou já foi procurada por alguma fintech ou algum dos grandes bancos justamente para estabelecer parcerias, já que meios de pagamento e o uso de redes vão andar cada vez mais juntos a partir de agora, se é que já não estão andando juntos, né?
Sim, sem dúvida. Infelizmente, Érico, realmente não posso comentar muitos detalhes, mas o que eu posso falar é que a gente já tem parceiros de longa data, instituições financeiras bastante conhecidas e respeitadas aí do mercado, e já estamos bem avançados com algumas dessas parcerias aí para anunciar em breve, tá? Mas realmente nesse momento a gente não pode falar. O que eu queria aproveitar para reforçar, e eu acho que é um ponto de forma estrutural importante, é um comentário do Renato, que está linkado ao que o Carlos comentou. O tema todo do pré-pago, obviamente, ele não é somente o pré-pago, mas acho que o pré-pago é um excelente exemplo, porque a gente já tem ali hoje o comportamento do consumidor, que é uma das coisas mais difíceis, talvez, de mudar quando a gente está falando de digitalização, né? Por mais que a gente não use, talvez, os mesmos termos, mas, no fundo, o que o nosso cliente de pré-pago, de todas as operadoras, faz é o cash-in, né? Transformar aquele dinheiro em espécie que ele tem em algo digital. Ele já tem esse comportamento. Então, ele vai ter um ponto de venda, ele vai ter uma banca de jornal, vai até um ponto de venda de um supermercado, deixa o dinheiro e carrega créditos numa conta virtual, no fundo, que é a conta do pré-pago dele. Então, obviamente, para um fim específico, que é o uso do serviço de telecomunicações, seja dados ou seja voz. Tá? Então, só reforçando o ponto do Renato, nossa visão é também a mesma, de que tem um potencial muito grande no lado das operadoras de aproximação toda essa iniciativa de digitalização dos meios de pagamento, justamente porque a gente acredita que uma parte muito grande, nós estamos falando aqui de dezenas de milhões de consumidores, a base de pré-pago como um todo, ela vem diminuindo nos últimos anos, os clientes estão migrando para planos com fatura, mas ainda assim é uma parte bastante importante da população e muitos dos quais não têm acesso ainda formalmente a uma conta corrente, a uma conta pagamento. Então, sem dúvida, é uma das oportunidades que a gente está avaliando. Mas, como o próprio Renato comentou, sem dúvida nenhuma, essa digitalização vai ajudar também do ponto de vista de eficiência da nossa própria operação, tá? Não somente como benefício para o cliente final. Uhum. E, Renato, passando a palavra de volta para você, queria ouvi-lo se a TIM conseguiu observar uma mudança, quais as principais mudanças de comportamento quanto aos usuários nesse período de pandemia. Bom, o uso de dados aumentou por motivos óbvios, mas vocês conseguem medir quais os serviços principais, quais as demandas que cresceram mais desde março? Estava no mudo aqui, o famoso problema, né? Érico, eu acho que nós, como somos uma operadora basicamente móvel, né, principalmente móvel, a gente vê que, na verdade, o nosso tráfego de dados não cresceu tanto, porque cresceu muito o tráfego da fixa, né? O pessoal ficou em casa, no Wi-Fi e tudo mais. O pessoal ficou menos tempo em deslocamento, então usou menos, mas também usou mais porque teve mais conteúdo. Então, no final, ficou mais ou menos equilibrado o nosso tráfego de dados como operadora móvel, né? O tráfego da nossa fixa, que é menor, cresceu muito, né? Cresceu exponencialmente, né? Como aconteceu em todas as outras operadoras e como aconteceu em todos os países do mundo, né? Acho que a grande surpresa para todo mundo é que a tecnologia funcionou, né? Acho que se alguém tivesse falado, olha, vai todo mundo para casa amanhã, vai todo mundo trabalhar de casa, ninguém vai vir para o escritório e a infraestrutura vai funcionar. Tanto essas plataformas aqui de videoconferência como de conectividade, eu acho que ninguém acreditaria que isso funcionaria como funcionou. Então, às vezes, a gente tem mais resistência comportamental do que a limitação da tecnologia. Acho que a tecnologia hoje nos permite fazer muito mais do que a gente estava pensando. O que aconteceu foi um crescimento natural dos pagamentos digitais, né? Acho que o Carlos colocou isso, o João colocou isso a gente viu de uma maneira bastante substancial, e a gente também viu, incrivelmente, uma redução da inadimplência, né? Então, como o serviço de telecomunicações é um serviço essencial, né? E a pessoa tinha que ficar conectada, a gente viu uma redução da inadimplência, né?
Tem uma série de fatores aí que estão associados a isso, mas a gente acha que a questão da pandemia também colaborou para isso, porque o serviço de telecomunicações, nesse sentido, ficou extremamente importante e não dispensável. Tá? Com relação às falas do Carlos, do Rodrigo e do João, acho que alguns comentários. A gente realmente viu um crescimento do aplicativo da Caixa de uma maneira exponencial, né? E aí é uma comprovação de que realmente houve uma digitalização, uma bancarização, uma digitalização da base da pirâmide. É um fato, né? E aí eu acho que com a introdução do Pix vai acelerar ainda mais essa digitalização. Então, a pandemia, junto com a introdução do Pix, está criando uma cadeia de eventos aqui que vai acelerar essa digitalização. E aí acho que é a oportunidade que a gente tem para transformar a carteira do pré-pago em uma carteira integrada ao Pix, que possa ser também ter uma função de pagamento e trazer outros serviços como crédito e seguros mais para frente, né? Acho que esse é um caminho natural que vai acontecer com todo esse ecossistema de regulação que está sendo colocado e todos os eventos que aconteceram. O outro ponto é com relação às telcos serem recebedoras. Sem dúvida nenhuma, é um grande benefício para as telcos serem recebedoras do Pix, né? Tanto do ponto de vista de redução de custo, como de experiência do cliente, como de eficiência, né? Hoje nós temos um serviço que chama-se Religue em Confiança. Por quê? Porque o pagamento via boleto leva alguns dias para cair, né? Para ser confirmado. Então, aí o cliente, ele paga, ele quer que seja reativado o serviço na hora, né? Ele estava atrasado, estava suspenso, ele pagou, ele quer que seja reativado na hora. Então, com o Pix, a gente vai eliminar esse processo hoje que a gente tem, que é muito confuso e não é pró-cliente, né? Então, tem um benefício operacional aí muito grande, além da gente ter uma despesa muito alta e que vai permitir uma redução. Eu acho que a gente tem que estar atento, João, só como é que vai ser esse processo de coexistência dos dois sistemas, porque a gente vai precisar ter ainda o código de barras e o QR Code simultaneamente, até o momento que o cliente vai optar só pelo QR Code, né? Mas eles vão precisar coexistir no momento inicial para exatamente estimular o uso do Pix, né? Porque se a gente não tiver que fazer um salto e não tiver o sistema antigo ainda dentro, pode ser um obstáculo, né? Então, essa coexistência dos dois sistemas no começo, ela é super importante para uma adoção mais rápida do Pix para os nossos clientes como forma de pagamento. Érico, eu posso fazer um comentário rápido sobre isso que o Renato falou, que é muito importante para esclarecer? Claro, por favor. O Pix, ele é mais um meio de pagamento, ele vai coexistir com os outros. A gente sabe que os outros entregaram muito valor para a sociedade. O Pix, na nossa visão, complementa, preenche lacunas, e se a sociedade achar mais conveniente, mais barato, mais eficiente usá-lo, eu acho que é natural que caminhe, mas a gente pode, Renato, pode ficar totalmente tranquilo que não tem ruptura aqui. É a introdução de mais um. Perfeito. A gente sabe a importância do boleto, do código de barras, e tem costume do consumidor. Não tem atropelo, não, tá? E do nosso lado, a gente tem total interesse em estimular o Pix por uma questão de eficiência e uma questão de custo e de experiência do cliente. Então, a gente conta com o nosso apoio aí para estimular a introdução do Pix na nossa base de clientes. Bom, eu ia passar justamente a palavra novamente para o Dr. João. Como eu disse há pouco, ele tem um compromisso às 11 da manhã. Infelizmente, não vai conseguir ficar até o fim do nosso webinar. Dr. João, eu vou deixar um espaço para suas considerações finais. Agradeço mais uma vez pela participação. Eu gostaria também que o senhor respondesse mais uma pergunta de um espectador, o Rodrigo Fernandes Garcia. Ele pergunta quais os motivos pelos quais o Banco Central não autorizou o WhatsApp a entrar no modelo de meio de pagamento proposto. Doutor João, obrigado mais uma vez pela sua participação. Se o senhor pudesse responder ou comentar esse questionamento, eu agradeço. Claro. Antes de mais nada, obrigado pela pergunta. O Banco Central ele suspendeu a medida cautelar porque há um entendimento legal de que as soluções do WhatsApp se enquadram um novo arranjo de pagamento, no caso do pagamento entre pessoas,
transferência entre pessoas, que é um arranjo de transferência que nós chamamos, ou uma alteração dos regulamentos atuais dos arranjos de pagamentos instituidores, que são Visa e Mastercard. Na verdade, lembrando que o WhatsApp não é uma entidade regulamentada pelo Banco Central do Brasil. Os arranjos de pagamento de Visa e Mastercard, sim. Só repetir aqui, o Banco Central vê com excelentes olhos a entrada de novos players e novas empresas, inclusive de fora do perímetro atual de regulamentação no sistema financeiro nacional, no sistema de pagamentos brasileiro, para aumentar a competição, prestar mais serviços, trazer mais conveniência para o cidadão brasileiro. Nós suspendemos para garantir que as regras sejam tais que essa solução de pagamento seja pró-competitiva. A entrada de Big Techs em meios de pagamento do setor financeiro é uma grande oportunidade, mas ela apresenta alguns desafios. E os reguladores têm que garantir, e eu convido a leitura de um artigo que acabou de sair na revisão, na resenha anual do BIS, o Banco Central dos Bancos Centrais, sobre Big Techs e meios de pagamento, e sobre meios de pagamento de modo geral. Os reguladores eles têm que garantir que seja uma oportunidade, não um problema para a competição. Lembrando que isso se trata de mercados nos quais escala é muito importante, você tem, que se chama, desculpe usar um termo em inglês, tipping points, que a partir de um certo tamanho é muito difícil de voltar. Isso é ainda mais verdade em meios de pagamento. Deixa eu dar só um exemplo, porque a gente tem que garantir que as regras sejam pró-competitivas, e assim que nós tivermos esse conforto, e será rapidamente, nós vamos retirar a cautelar e autorizar a Visa e Mastercard a levarem. O Banco Central não autoriza o WhatsApp para fazer nada, não é entidade regulamentada, a levarem a cabo essas alterações de regulamento ou um novo arranjo. No arranjo de transferência, que a gente chama arranjo de compras, que é você pagar por exemplo, um lojista, um pagamento que se inicia por WhatsApp, lembrando, a solução envolve 3 bancos, Banco do Brasil, Sicredi, Nubank, um credenciador e as 2 bandeiras. Grosso modo, o que você vai fazer é cadastrar o teu cartão de crédito ou débito lá dentro do aplicativo do WhatsApp. E é o WhatsApp porque ele é o veículo através do qual você começa o pagamento. Mas é uma transação de crédito e débito como qualquer outra. Chama atenção, e a Lei 12.865, a legislação brasileira, que foi responsável, assim como a atuação do CAD, por essa ebulição competitiva no mercado de cartão de crédito, ela diz: os arranjos de pagamento eles têm que ser interoperáveis, eles têm que ser neutros, eles têm que ser abertos. Claro que chama atenção quando há apenas um adquirente, quando há apenas 3 bancos. E claro que chama atenção a taxa. As pessoas dizem: não, mas é de graça para as pessoas, por que vocês estão fazendo isso? Quando você paga o cartão de débito, não é de graça. Aquela trilha toda tem que ser remunerada. Quem paga é o lojista. Quem paga, e mais ainda, é quem usa débito, principalmente dinheiro. Quem usa crédito ganha, né? Os preços aumentam. Porque esse custo ele vai ocorrer em algum lugar. E chamou a atenção, não só o fato de haver um credenciador só, mas também a taxa que seria cobrada na outra ponta. Quer dizer que essa solução tem problemas competitivos? A gente não sabia. A gente precisava garantir isso, inclusive por imposição legal. É um mandato, é uma obrigação legal do regulador. Então, os arranjos, os instituidores já nos mandaram as informações, nós estamos analisando as informações, assim como nós analisamos os pleitos de vários outros instituidores e várias instituições de pagamento. Vamos analisar em total simetria, como nós analisamos todas as outras,
está no processo de autorização. E assim que nós tivermos esse conforto de que a solução é aberta para todo mundo, que todo mundo pode participar e, de fato, vai ser pró-competitiva, nós vamos autorizar. Por fim, mais importante, deixar um recado. Meios de pagamento é um pilar importantíssimo da intermediação financeira de modo geral. O Banco Central vai empurrar a agenda BC-Hash para resolver de maneira estrutural quaisquer lacunas e problemas que ainda haja. E com isso, os problemas, em geral, são resolvidos por competição, garantindo que há competição e que os custos são baixos. O resto anda. Mas a gente tem o dever de zelar pela competição. A competição ela não ocorre naturalmente muitas vezes. Às vezes ela ocorre, às vezes não. Às vezes você precisa zelar pela competição. Isso é o princípio que foi estabelecido lá atrás, há 132 anos, se eu estou fazendo a conta, pelo Sherman Act nos Estados Unidos, foi estabelecido pela nossa regulamentação, pelo Tratado de Roma na União Europeia, e nós vamos zelar pela competição constantemente. Muito obrigado pelo convite, foi um prazer enorme. Quero saudar todos aqui que estão nos escutando e estão participando. Saudar aqui a Cristina, estou vendo que ela está aqui, faz tempo que eu não a vejo. Mas saudar o Érico, o Rodrigo, o Renato e o Carlos. Muito bom te ver depois de bastante tempo, Carlos. Bom te ver também, João. Agradeço a participação do Dr. John, que felizmente tem um compromisso agora às 11 da manhã, não vai poder ficar conosco até o fim dos debates, mas seguimos por aqui. Gostaria de repassar a palavra para o Dr. Carlos. Dr. Carlos, gostaria de ouvi-lo em 2 pontos. Saber do senhor, que é um amplo estudioso do tema, se o Pix ou um sistema semelhante ao Pix foi introduzido em algum outro país, e nesse país, quais os principais êxitos e dificuldades desse sistema, e também do ponto de vista de desafios da regulamentação, uma vez que mexe com dois setores diferentes, telecomunicação e regulação financeira. Como que casar da melhor forma esses 2 setores diferentes para pensar uma regulamentação que, inclusive, foi lançada há 1h30, né? O diretor acabou de dizer que às 9h30 da manhã o Banco Central publicou a regulamentação do Pix aqui no Brasil. Obrigado, Érico. O que talvez seja interessante a gente falar sobre isso é que, num primeiro lugar, o que está acontecendo em termos de regulação no Brasil financeira, ela não está tão atrasada como outros países. Então, quando a gente vê, por exemplo, a agenda de Open Banking, é uma agenda que está acontecendo agora na Europa e, em certa medida, agora também na Ásia. A gente está um pouquinho atrás, mas nada demais. Acho que esse é um processo que está sendo empurrado pelas movimentações tecnológicas que estão acontecendo no mundo inteiro. E quando eu olho, por exemplo, para pagamentos instantâneos, eu olho muito para a China. É um cenário que é engraçado, porque eles passaram do dinheiro direto para esse pagamento digital. Eles não tiveram essa etapa intermediária que a gente teve de cartão. Então, é um movimento muito mais rápido. E o que é engraçado, o que a gente está vendo lá, é que o perfil de preocupação agora não é mais com competição, não é mais com a criação e desenvolvimento do próprio meio de pagamento, mas mais interessante que ele tá voltado agora para tentar se proteger com relação a fraudes e a phishing. Então, teve quase como se fosse um ciclo que essa etapa que a gente está vivendo agora já foi ultrapassado e eles estão se preocupando sempre com questões de proteção de dados e também com a parte toda de, enfim, proteção contra fraudes. Sempre lembrando que o que a gente está fazendo, o movimento que a gente está fazendo de digitalização, ele é um movimento que, em tese, ele reduz alguns riscos. Tá? Quando você olha, por exemplo, riscos relacionados a financiamento do terrorismo, que é uma preocupação global, com a parte de lavagem de dinheiro, quando você sai do modelo cash e você vai para o modelo online, inclusive com o modelo do Pix, você já traz um grupo de informações que torna essa conciliação de informações e essa prevenção de maneira muito mais clara. Só que aí surgem novos riscos. Parte desses riscos estão relacionados à fraude e phishing, que é uma preocupação que eu vejo crescente na China. Muito difícil da gente ter acesso à informação lá, mas o que a gente está conseguindo coletar está indo nessa direção, porque a parte tecnológica e de cultura já foi, a população já está toda acostumada a utilizar com pagamentos digitais. E o outro lado, comentando um pouquinho o que o João estava falando sobre a situação do WhatsApp, o que é interessante é o seguinte, nesse relatório do BIS, a preocupação muito assim, bem delineada que estava sendo descrita ali é não deixar algum agente econômico
virar dominante para ele não ter incentivo a não ser interoperável. Então, assim, o grande ponto por trás dessa discussão estava em relação a isso. E acho que o Banco Central está tomando os cuidados para verificar se esse é ou não é o caso, que pode não ser e pode ser. Mas essa é a preocupação base, né? Se você tem uma plataforma dominante que vai ter acesso a dados e vai deixar de ter incentivo para poder plugar com outros prestadores de serviço de pagamento. Então, assim, o que eu vejo de uma maneira geral, e é interessante, a gente falou pouco sobre o Open Banking, né, que é o outro instrumento regulatório que está acontecendo agora. Esses dois movimentos de pagamento instantâneo e Open Banking, eles têm uma capacidade de revolucionar todo o mercado financeiro brasileiro, e a gente ainda não tem uma clareza muito grande a respeito de quais são as etapas posteriores de regulação. Eu acho que, nesse aspecto, o Banco Central está agindo certo, porque é um pouco passo a passo. Né? Vamos ver primeiro garantir os pilares básicos, né, onde você vai enxergar essas obrigações de não discriminação, de clareza, uma parte grande de consentimento, que o consumidor precisa ser trazido para essa nova cultura e não pode ter nada que force ele a isso ou que desplugue ele dessa conexão para ele poder fazer essa mudança. Então, eu não sei se a gente precisa ter grandes movimentos além do que o Banco Central está fazendo. Acho que a gente está indo no passo correto. Obrigado, Carlos. Eu queria ouvir do Rodrigo e do Renato também, do ponto de vista do usuário, se esses meios de pagamentos novos, principalmente o Pix, que é agora que vai começar a ser usado, ele consome muita banda, assim, porque tem pacote de dados que tem um determinado tamanho que você pode usar. A pessoa, quando vai pagar um boleto pelo aplicativo do banco, ou quando for usar o Pix, ele vai gastar muitos megas, muita banda do pacote dele, ou pode ficar tranquilo porque é um serviço que não exige muito o uso do pacote de dados dos usuários? Érico, eu não sei se o Renato vai ter alguma informação, mas eu provavelmente não vou ter detalhes técnicos aqui do consumo de banda, mas a tendência é que seja um consumo baixo, tá? Porque, no fundo, o mesmo comportamento hoje que o mesmo uso, né, que a gente tem através de um mobile banking, no momento de você fazer um pagamento, você vai ter também através do Pix. Obviamente, o nosso cliente ele precisa ter, sim, um plano de dados ativo e com uma franquia disponível para poder trafegar na rede através desse aplicativo, seja ele qual for, né? Então, mas infelizmente não vou conseguir te dizer aqui qual exatamente o consumo, né? Eu diria que é baixo, tá? Não deveria ser uma preocupação muito grande. Eu não tenho o número exato aqui, mas de tudo que a gente vê de pagamento de bancos, de QR Code, é um consumo extremamente baixo. Acho que o ponto que a gente vai ter que discutir como indústria é que realmente virou um serviço essencial e o cliente vai precisar ter um pacote de dados ativo, né? Principalmente no pré-pago, né? Então, mas do ponto de vista de consumo de banda, uma preocupação que vai consumir o pacote, eu acredito que isso não seja uma discussão, não vai ser um ponto relevante. Uhum. Doutor Carlos, o senhor citou o Open Banking, que a gente falou muito de passagem aqui. A gente pode enxergar alguma correlação entre modernização de meios de pagamento e Open Banking, que também está em processo de regulamentação aqui no Brasil? Eu acho que você vai ter, sim, interação entre os dois modelos, até porque a gente estava falando, né, do Pix também ser um caminho para amanhã você oferecer crédito, né, e o Open Banking é uma lógica talvez hoje está mais direcionada para poder resolver o problema de crédito. Nesse início, a gente vê uma quebra muito grande, né, do Open Banking, talvez mais focado em resolver o problema de crédito, que ele, ao trazer os dados para um terceiro, ele viabiliza que esse terceiro te oferte, né, propostas de crédito melhores, né, a custos mais baixos, né, e a gente olha mais para o Pix, para aquele lado mais do mercado de tarifas, né, que é o TED, DOC, boleto, e um pouquinho também mercado de adquirência de cartão de débito e cartão de crédito. Mas essas coisas tendem a se mixar, porque você vai ter, né, dentro do app a possibilidade de uma coisa estar relacionada à outra, e eu acho que é uma questão de tempo. Nesse primeiro momento, acho que os dois instrumentos regulatórios estão mais focados em momentos diferentes, né, em serviços diferentes, o Open Banking talvez mais para crédito e o Pix mais para tarifas bancárias, só que eu acho que tudo tende a convergir aí, quem sabe, no médio prazo. Perfeito. Bom, a gente está se encaminhando para o encerramento do nosso webinar. Gostaria, mais uma vez, de agradecer a participação de todos. Vou deixar um espaço para as considerações finais de cada um, começando pelo Rodrigo. Rodrigo, obrigado pela participação
e deixar espaço para suas considerações finais. Obrigado, Eric. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Obrigado aí aos colegas que participaram também. Finalização acho que reforçando os pontos que a gente já comentou aqui, de que a gente enxerga, de novo, dentro do nosso propósito aqui de aproximar as pessoas através da digitalização, a gente entende que serviços financeiros e principalmente essa revolução aí que a gente está passando de digitalização dos meios de pagamento, o Pix é uma das grandes iniciativas, a gente vê com muito bons olhos e muito alinhada também ao nosso próprio negócio de telecom. Então, obviamente, mais detalhes devem ficar mais claros aí para frente, mas, sem dúvida, são duas indústrias aí que vão caminhar bastante próximas nos próximos anos. Renato Cicchini, obrigado pela participação. Deixo espaço para suas considerações finais. Obrigado, Érico. Obrigado pelo convite. Obrigado, panelistas, aí pelo debate. Acho que foi um debate rico. Eu acho que o ponto final que o Carlos colocou aqui foi muito bom, né? Da evolução do Pix depois para o Open Banking. A gente também acredita que isso tudo vai se misturar, né? E que tudo isso traz o cliente para o centro, né? Porque o cliente vai ter amplas opções de escolher tanto para pagamento como para crédito e para seguro com essa nova regulamentação. Então, nesse novo ambiente aí, nesse novo ecossistema, a importância da experiência do cliente, do custo para o cliente, vai ser determinante do sucesso. E eu acho que as empresas de telecom podem ter tanto uma oportunidade de redução de custo como melhora da experiência, como também de um novo negócio. Como o João colocou, ser um player ativo nesse novo ecossistema de wallets, uma vez que a gente já tem uma relação com uma base de clientes muito grande e já tem um sistema parecido, que é o pré-pago. Eu acho que esse novo ecossistema, esse novo framework regulatório, tudo que está acontecendo é muito positivo para as operadoras e representa uma oportunidade nova que no passado a gente não conseguiu utilizar, não conseguiu usufruir, mas eu acho que chegou o momento e a gente agora pode ter uma boa chance aí de ser um ator relevante nesse mercado. Obrigado, Érico. Obrigado, Renato. Agora eu deixo espaço para as considerações finais do Dr. Carlos Emanuel Ragazzo. Agradeço a participação, agradeço por ter aceito o convite do Jota e do Sintitele Brasil de participar desse webinar, doutor. Bom, eu que agradeço, né? Prazer ter conhecido o Renato e o Rodrigo, né? Ainda que virtual. Quem sabe a gente volta num evento ao vivo, né? Ano que vem. Queria agradecer demais o Jota e queria deixar duas mensagens, né? A primeira mensagem é que eu acredito muito nessa relação da academia com o setor privado. Eu vi isso nos Estados Unidos, né? Eu tive um tempo lá como professor visitante lá na Universidade de Berkeley. Vi quase uma questão simbiótica, né? Inclusive na construção de novos regulamentos, né? No desenvolvimento de conhecimento. Acho isso muito importante, acho que deveria crescer isso no Brasil. A gente tem isso lá na FGV por meio do nosso mestrado em regulação, né? Eu trabalho bastante com regulação financeira lá, e eu também tenho uma parceria com o Instituto Propag, o pessoal que quiser assistir, a gente tem um canal de YouTube, onde a gente faz discussões semanais sobre o que está acontecendo no mundo financeiro. Esse lado dessa conexão da academia com o setor, com a indústria, né, e com o setor de serviços está crescendo muito. Eu estou vendo um espaço gigantesco para a gente crescer no mercado de conteúdo, no mercado de e-commerce e, sobretudo, também no mercado financeiro. Então, eu queria convidar todo mundo para poder ter contato aí com o que a gente está produzindo e agradecer mais uma vez a oportunidade para vocês. Bom, com isso a gente encerra o primeiro de uma série de 3 webinars do Jota em parceria com o Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel Celular e Pessoal, o Sintitele Brasil. Nesse ciclo a gente vai discutir temas relacionados à transformação digital do Brasil e de que forma a conectividade e os serviços digitais inovadores estão ajudando o país a atravessar esse período de pandemia. Obrigado a todos e um bom dia. Obrigado, pessoal. Obrigado pela atenção, pelo debate. Obrigado, pessoal. Um abraço. Obrigado, Érico. Obrigado, gente. Prazer, Ragazzo. Bom